Mais uma palestra aí da Pastoral Familiar. Então, hoje a gente quer apresentar para vocês o Sérgio. O Sérgio é diretor educacional. Formação. Ele é nosso compadre, né? Vamos puxar aqui a passadinha. É da família, é padrinho do Rafael e Crisma. Ele é físico nuclear de formação, olha que chique. É filósofo, especialista em personalismo e educação personalizada, pós-graduado em acompanhamento e orientação familiar pela Universidade Internacional de Catalunha, em Barcelona, e catequista, e também diretor de formação do colégio onde a gente trabalha, que, né, vou puxar a sardinha também, é um dos únicos colégios católicos de verdade, né, Sérgio? Você sabe do prêmio que a gente ganhou? Acho que nem você está sabendo, né? Só, o Ricardo conseguiu o microfone para mim, porque a minha voz é bem baixinha, tá? Então vocês vão ver, se ninguém dormir essa noite já vai ser uma grande vitória. Mas, com a graça de Deus, nosso colégio acabou de ganhar um prêmio do Regional Sul da CNBB de Excelência e Identidade em Educação Católica. Então, a gente vai divulgar esse prêmio ainda, graças a Deus. É isso. Obrigada. Obrigado. Convidar vocês para ficar de pé para a gente rezar uma Ave Maria do céu. Para que Nossa Senhora vá à frente, né, intercedendo, para que tudo que ele fala realmente seja movido pelo Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ele é casado com a Vanessa. principal. O principal é isso. Podemos nos sentar? Boa noite a todos. Todo mundo me ouve bem? A gente vai fazer um combinado. Se a minha voz for ficando muito baixinha, alguém vai fazendo assim, tá? Ela, em geral, está aqui para isso, mas se aí no fundo alguém começar a não escutar, vai fazendo esse sinal. E eu queria começar com uma pergunta muito interessante. Se eu falar para vocês assim, todo mundo pode ser o que quiser. Talvez tenha que abaixar um pouquinho o microfone. Aí eu tento falar mais alto. Obrigado, Ricardo. Se eu falar para vocês assim, todo mundo pode ser o que quiser. Basta se esforçar. Essa é uma frase correta, né? Errado. Essa frase, ela não é cristã. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vivemos num tempo que a gente chama de cultura pós-moderna. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Que prega coisas como essa. Você pode ser o que você quiser. Basta você se esforçar. E isso é uma mentira e é uma armadilha. E pode se tornar até uma armadilha grave, que ela é estimulada pelo inimigo de Deus. Porque o que acontece? Nós não somos matéria-prima básica. Uma pessoa não é uma matéria-prima, uma argila, um algo básico, que ela pode se tornar qualquer coisa. Nós somos obra de Deus. E quando uma pessoa nasce, ela já nasce muito trabalhada por Deus. Portanto, ela não é uma matéria-prima que possa se tornar qualquer coisa. Imaginem, quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu queria ser físico nuclear. Se eu quisesse ser jogador de basquete da NBA, eu com meu 1,67 m, ia dar certo? Mesmo que se esforçasse, não tem condições. Porque eu teria que competir com um cara de 2,10 m. Né? Além disso, eu não tenho nem as habilidades esportivas, e por mais que eu treinasse, eu jamais conseguiria desenvolver essas habilidades esportivas. E aí que está a beleza da coisa. Cada ser humano é uma obra de Deus e única. Portanto, ele não consegue ser aquilo que ele quiser, basta ele se esforçar.
E por que é interessante para o inimigo de Deus espalhar essa ideia na cultura de hoje? Porque isso gera tristeza, isso gera sofrimento interior, que é o que a gente chama de ansiedade. Lá no colégio, a gente lida... O Rafa, graças a Deus, está com 24 anos, bem encaminhado, daqui a pouco está casando, né? Mas a gente lida com meninos e meninas que estão para entrar na faculdade. E muitas vezes eles se deparam com algumas frases na internet, colocações, algumas palavras no seguinte sentido, né? Você tem condição de ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. Basta você se esforçar. Aí alguns jovens, e não só jovens, algumas famílias, pensam que isso é verdade e matam o próprio filho, ou o próprio filho se mata, porque ele tem que ser um sucesso no mercado financeiro, construir uma empresa que eles chamam de unicórnio, e se ele não chegou aos 30 anos com o primeiro 1 milhão no banco, ele é um fracassado. Ele é uma droga. E aí ele pensa, eu sou ruim, eu sou insuficiente, isso gera sofrimento, tristeza, ansiedade. E quem ficou feliz não é Deus, é o inimigo de Deus. Então essa frase, a pessoa pode se tornar qualquer coisa, basta ela se esforçar, ela é falsa. Porque nós não somos matéria-prima sem nenhum trabalho, nós nascemos uma obra de Deus. E uma obra de Deus pensada e constituída para ser única. E isso é uma grande maravilha. Nós somos únicos. Não existe outro igual a gente. E, portanto, a gente não pode perseguir ser como o outro foi, ser como o outro é. A gente não pode querer ser ninguém. Nossa, Sérgio, mas que coisa para você falar num dia de Todos os Santos, né? Ou seja, eu não devo imitar ninguém, eu não consigo perseguir ser ninguém, eu não consigo lutar para ser ninguém. Não, porque o exemplo dos santos não está aí. Se a gente fosse seguir o exemplo dos santos dessa forma, gente, imagina a gente querendo ser igualzinho a Santa Teresa. É muito difícil, né? A gente querendo ser igualzinho a Carla Cutis. É muito difícil, né? E a beleza da coisa é que você não nasceu para ser Santa Teresa. Você não nasceu para ser Carla Cutis. Você nasceu para ser você. Então a nossa cultura, ela tem um elemento chamado despersonalizante. Ela faz com que a gente não se conheça, não descubra a nossa missão, não descubra para que somos chamados, e aí nós vamos lutando para ficar iguais a todo mundo. Por isso que Carla Cutis falava aquela frase: todo mundo nasce original, mas alguns morrem como fotocópias, porque deixaram de conhecer-se, de entender o maravilhoso plano de Deus para si mesmo, e que é um plano único e que não pode ficar sendo comparado com outros, porque é diferente, né? E essa situação das pessoas serem muito diferentes, ela é boa? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Roseli, até que horas a gente tem? Até as 8. Ah, bastante tempo. Esse negócio da gente ser totalmente diferente um do outro, não ter ninguém igual a gente, isso é bom? O que vocês acham? Isso não só é bom, como é muito bom. É maravilhoso. É sinal da grandeza de Deus. Imagina você, Giovana. Se eu te dou a missão assim, você tem que criar 10.000 personagens diferentes para um teatro. Como é que você se sentiria? Impressionada. Mas é só 10.000. E se eu falar 200.000? E se eu falar 8 bilhões de pessoas, né? Se a gente tivesse que criar personagens, a gente criava um, criava o outro, criou o terceiro. O 4 a gente já está enjoado. O 15 a gente já está dando Ctrl+C, Ctrl+V, a gente está copiando.
O sexto, então, a gente já está pedindo para a inteligência artificial. O sétimo, a gente já está copiando. A gente não consegue nem chegar no 10, porque nós somos seres tão limitados que nós não temos riqueza suficiente para criar 10 mil personagens. Acho que nem um super autor de literatura faz isso, né? Mas Deus, ele é tão grandioso, tão rico e tão magnânimo que ele tem capacidade de criar 8 bilhões de pessoas diferentes e muito mais. Então a diferença, ela é sinal da grandeza de Deus. Por isso que o pensamento cristão, ele nos ajuda a valorizar a diferença de personalidades, de temperamentos, os caráteres por causa dos temperamentos. O pensamento cristão nos ajuda a valorizar a diferença, porque amar a diferença é amar a grandeza de Deus. Sempre que em algum lugar as pessoas tentam ficar muito robozinho, se comportando sempre igual, alguma coisa não cristã está forçando ali. Por quê? A diferença entre as pessoas é um sinal da riqueza, da potência e da inteligência de Deus. E isso é maravilhoso. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, muito interessante, né? Eu não posso ser qualquer coisa, porque eu fui constituído por Deus, como sou, para uma missão. Deus começa essa obra e a gente nasce pré-fabricado. A gente nasce com a obra em 50% pronta. Nós, ao nascermos, somos obra 50% pronta. O restante Deus quer fazer conosco. Por que Ele quer fazer conosco e não sem nós? Quem chuta? Por causa da liberdade. Porque Ele nos dá a liberdade, né? Mas, Rafa, Ele poderia... Pega o Sérgio. Deus poderia fazer o Sérgio muito melhor se não fosse o próprio Sérgio. Você concorda comigo? Mas a gente pensa, por que Deus quer contar comigo se Ele faria algo muito melhor? Porque é próprio do amor contar com o outro. Quem aqui já ficou super triste por ter sido deixado de lado? Sempre que alguém se deixa deixado de lado, a gente sente, não contaram comigo. Fiquei deixado de lado. Você sente amor ou você sente desamor? Desamor, você vai sentir desamor com você mesmo. Deus, ele faz o contar com a gente, ele quer contar com a gente, faz a nossa vida ser um contar conosco por amor. Eu te criei sem ti, mas agora não vou te salvar sem ti. Então olha que interessante, ele nos traz ao mundo pré-fabricados, ou seja, nós temos um objetivo, nós temos uma missão, nós temos um projeto de Deus para nós. Essa é uma das ideias-chave mais importantes da conversa de hoje. Existe um projeto de Deus para cada um e não existem dois projetos iguais. Por isso, o sentido da vida cristã nunca é imitar o outro. É, primeiro, conhecer o projeto de Deus para nós. Por isso, alguns teólogos falam, qual que é a minha melhor versão? É a versão que Deus pensou para mim. Então, é muito interessante. Eu não vou poder ser o que eu quiser, mas só eu posso ser a melhor versão do projeto que Deus pensou para mim. Existem coisas que, se eu não for, e coisas que, se eu não fizer, vão ficar por fazer. E Deus toma essa decisão, aceita que as coisas sejam assim e faz que as coisas sejam assim por amor. Ele quer contar com a gente. E a gente sabe que quando alguém conta conosco, a gente se sente bem. E isso é sinal de amor. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então está ficando claro que a gente não pode ser o que a gente quiser, mas que existe um projeto para a gente. E aí a gente precisa de uma das características mais importantes da vida cristã, que é o autoconhecimento. De novo, na nossa cultura pós-moderna, nós somos influenciados
a não nos conhecermos. A cultura pós-moderna, ela fala, você tem que ser assim. Mulheres, vocês têm que ser que nem a Gisele Bündchen. Vocês têm que ser que nem a Kate Middleton. Homens, vocês têm que ser, sei lá, fala o influencer aí, Rafa. Cauã Raymond, né? Você tem que ser. Agora a gente vai começar a denunciar a idade, né? Antônio Fagundes, né? É muito interessante. Essa cultura pós-moderna, ela não fomenta que nós conheçamos o projeto de Deus para nós. Ela nos trata como seres burros, dementes, ignorantes. Eu te digo como você tem que ser. Esquece o projeto de Deus para você. A cultura, o mundo, as redes sociais dizem quem você tem que ser. Esquece o projeto de Deus para você. E assim ela consegue ser mais um pouco aquilo que nós falamos, despersonalizante. Ela impede você de conhecer você mesmo, ela te impede de conhecer o seu projeto, ela te força a ser alguém que você não nasceu para ser, e dessa forma te usa e te destrói. É muito mais fácil vender para pessoas tristes. Eu não sou administrador, mas isso é uma frase ensinada na faculdade de administração. Se eu vou deixando as pessoas mais tristes, eu consigo vender mais. Porque quem está alegre, pleno, não consome desenfreadamente. É por isso que existe uma máquina de fazer gente triste, de fazer gente sofrer, de fazer gente ansiosa na nossa cultura. O que vocês acham? Vocês percebem isso? É muito interessante, né? O que é cultura pós-moderna? Né? Durante toda a Idade Média, construiu-se na Europa uma cristandade, uma sociedade muito cristã. E quando a gente vai chegando perto do período da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi um marco em que se agride violentamente essa sociedade cristã e se começam a lançar bases de uma cultura moderna em que a inteligência humana é quem tem que dizer o que o homem tem que ser, e não Deus. Como tudo dá errado, por quê? Quando eu foco na inteligência humana, quando eu acho que a inteligência humana é capaz de tudo, que tipo de coisa que pode surgir? Então imagina que o Ricardo acordou de manhã e falou assim, eu vou resolver os problemas do mundo. Eu tive uma ideia. Horrível, né? Se o Sérgio acorda e fala isso, se qualquer um acorda e fala isso, eu tive uma ideia, eu vou resolver os problemas do mundo. Foi assim que nasceu o nazismo e foi assim que nasceu o comunismo. Então, essa sociedade construída na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, a partir da Revolução Francesa, ela sofre com o final dos anos 1800 e o começo dos anos 1900, com várias decepções. E repara, a gente não consegue resolver todos os nossos problemas só pensando. Então, o que a gente tem que fazer? Aí algum cristão ia gritar, volta para Deus! E aí surge a sociedade pós-moderna que fala, faz o que você quiser. Faz aquilo que você tiver desejo. Faz aquilo que você tiver impulso. Essa é a base da sociedade pós-moderna. E Bento XVI, nosso querido Papa, falecido, ele tinha muito medo disso. Ele deixou vários escritos dizendo, o problema da modernidade é que o mundo desistiu de pensar. O problema da pós-modernidade é que o mundo desistiu de pensar. E a sociedade estimula. Faça o que você quer, faça o que você tiver desejo, siga os seus impulsos e você será feliz. E dessa forma, nunca ninguém fica feliz. Fazemos uma sociedade de pessoas ansiosas, pessoas tristes, e nós vamos acabando com aquilo que é vital para a felicidade humana, que são as nossas relações humanas. O ser humano só é plenamente feliz a partir das suas relações humanas. E a cultura pós-moderna ela tem uma série de elementos
que vai cortando, vai envenenando, vai deixando, nesse termo que se usa atualmente, tóxicas as relações humanas. Nossa, Sérgio, mas você está falando muito mal da cultura pós-moderna, devia estar falando mais ainda, né? Porque é uma cultura que resolveu se esquecer de Deus e do pensamento e faz a gente sofrer. O que há de bom na pós-modernidade é aquilo que ainda é eco da cristandade, né? Vamos fazer umas denúncias de idade aqui? Quem tem mais de 60 anos e cresceu no interior? Que cidade que os senhores cresceram? São Francisco, Minas Gerais. São Francisco, Minas Gerais. A família da minha esposa é de Minas Gerais. Em São Francisco, a vivência das pessoas, os objetivos de vida e a forma de ser família é diferente daqui de São Paulo? É muito. Então, olha que beleza, né? Eu falei do interior, por quê? Na colonização brasileira, grande parte da colonização brasileira foi feita pela coroa portuguesa. E a coroa portuguesa, ela, apesar de ter, como todos os governantes, seus defeitos e suas virtudes, era uma coroa muito católica. A família real de Portugal, os reis de Portugal eram muito católicos. Então eles começam a colonizar o Brasil, e eles vão colonizando o Brasil sem deixar nunca de lado a fé. Muito ao contrário, colocando a fé em primeiro lugar. Por isso que o nosso Brasilzão, o nosso interior, ele, por mais tempo, mantém uma situação de vida cristã, cultura cristã. É bonito ser cristão, é importante ser bom. Eu vou criar meu filho não para ele ser feliz, mas para ele ser uma boa pessoa. Os ideais da Revolução Francesa e a forma francesa de educar vêm para os grandes centros. Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros urbanos sofrem primeiro as consequências da Revolução Francesa do que o interior. Então é muito interessante, né? Às vezes sempre tem algum imbecil que fala assim, né? Ah, o interior é terra de gente atrasada, né? E desculpa, eu falo que é imbecilidade mesmo, né? Porque não é gente atrasada, é gente muito bem catequizada, gente muito bem cristianizada. É só agora que as influências ruins da Revolução Francesa, que já destruíram as culturas dos grandes centros, está chegando lá no interior. Mas no interior, até pouco tempo atrás, se criava as pessoas para serem pessoas boas. Porque esse é o fim da educação. O fim da educação não é criar pessoas felizes, que tirem proveito, que façam usufruto de coisas materiais. É criar pessoas boas. Porque isso é uma característica do projeto de todos nós. Todos nós somos chamados a ser boas pessoas. Nem todos serão chamados a ser físico-nuclear. Estou certo ou estou errado? Nem todos serão chamados a ser médicos. Gente, você sabe por que eu não fui médico, né? Eu não consigo ver sangue. Eu desmaio, né? Minha esposa sabe disso. Outro dia ela queria que eu ajudasse ela a pegar a veia dela, eu fui para a cozinha desmaiar sozinho. E nem todo mundo nasceu para ser tudo. E é assim que Deus fez. Mas todos nós nascemos para ser bons. Quando a gente fica falando, você pode ser aquilo que você quiser, aquilo que você tiver desejo, aquilo que vier à sua cabeça, você deixa de lado o projeto de Deus, começa a querer ser o que os outros querem, você começa a ficar triste e você não vai encontrando a felicidade. Você vai deixando de ser uma boa pessoa. E muitas vezes, para você ser o que o outro quer que você seja, o que a sociedade quer que você seja, além de não se tornando uma boa pessoa, você vai se tornando uma pessoa fechada, incapaz de boas relações. Você vai fazendo qualquer coisa para chegar a isso. Nós conhecemos pessoas que infelizmente fazem qualquer coisa por dinheiro? Conhecemos. Nós conhecemos pessoas que infelizmente fazem qualquer coisa para ser, sei lá, o CEO da empresa? Sim. São pessoas que já não se importam mais em ser boas. Não estão conectadas ao seu próprio projeto, mas estão correndo atrás de uma imagem que a sociedade coloca. E essa é uma situação dramática.
Então, com isso, a gente fez a introdução da nossa conversa. Vivemos hoje uma situação dramática, onde se coloca para as pessoas pseudoprojetos, projetos falsos de pessoa, que você tem teoricamente que lutar para ser, e que isso só vai te trazer tristeza, pode te tornar uma má pessoa e sem qualidade de relações humanas. Eu tenho um amigo que trabalha com venda de automóveis, ele tem uma frase que eu achei tão inteligente. Ele fala assim: Sérgio, como é que o brasileiro compra carro? O brasileiro compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. É assim que o brasileiro compra carro. Frase de quem está no mercado de automóveis, né? Então, por que uma pessoa compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta? Para viver de imagem. Para, se eu pelo menos não consigo ser aquilo que o mundo fala para eu ser, eu vou parecer ser isso que o mundo quer que eu seja. E eu vou me destruindo, eu vou me exigindo coisas que não são boas, eu vou perseguindo coisas que não são boas, eu vou deixando de ser feliz, eu vou deixando de construir aquilo que é mais importante para a minha felicidade, relações humanas. Então, a partir daí, a gente já tem um panorama, né? Como eu vou ser feliz? Primeiro, conhecendo o projeto de Deus para mim. E depois, lutando para viver esse projeto. E uma das características que está no projeto de todo mundo é ser uma boa pessoa. Mas uma boa pessoa como só você pode ser. Deus só tem um de cada um de nós. Então só você pode realizar esse projeto. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, então primeira coisa, para a gente ser feliz, portanto, a gente tem que conhecer o projeto de Deus para a gente. Certo? E aí que entra a importância da vida de oração. Sempre que você ajudar uma pessoa a nunca silenciar, você vai afastá-la de conhecer o projeto de Deus para ela. Por isso que o inimigo de Deus insiste em promover uma cultura do barulho. Nunca o silêncio. Porque quando a gente silencia, a gente entra em contato com o nosso mais profundo, a gente entra em contato com quem nós somos, nós entramos em contato com o projeto de Deus. E é por isso que tem um santo da igreja, que agora me fugiu a citação, não lembro, talvez alguém lembre, que falava assim, eu estou desconfiado que é Santa Teresa, mas eu não lembro. Quando uma alma resolve fazer oração, o inferno inteiro se levanta para que ela não faça oração. Porque você corta o caminho de felicidade da pessoa no início. O mundo tenta fazer você não fazer oração, você não consegue crescer em autoconhecimento, você aceita qualquer projeto, porque como diz aquele ditado náutico, para quem não tem caminho, qualquer caminho está certo, você aceita qualquer projeto, e aí você vai viver a tristeza. E quem quer que você viva a tristeza é o inimigo de Deus, e não Deus. Então, o cristão precisa estar muito tempo ao tempo de oração frequente e constante. Nós ficamos muito preocupados, às vezes, de fazer oração, e o que eu vou dizer para Deus? Será que eu tenho que sentir coisas? Será que eu tenho que levitar? Será que eu tenho que cantar gregoriano? Não. O primeiro tipo de oração é ficar em silêncio diante de Deus. E se eu tenho dificuldade de fazer oração, eu vou simplesmente ficar um tempo em silêncio diante de Deus. Uma oração super agradável a Deus. Exatamente. Por quê? Você começa com o seu corpo fazendo oração. Ali, diante de Deus, em silêncio. E muitas vezes a gente pensa, nossa, 15 minutos do sacrário são muito perdidos, Quando a gente vai ver quanto de redes sociais foi no dia. Mas 15 minutos do sacrário é tempo perdido. Aí olha que interessante, essa sensação de tempo perdido. Ela é outro perigo, ela é outra armadilha. Você vai rezar. Você começa lá. Puxa, esses 20 minutos de oração aqui que eu estou na frente do sacrário, eu podia estar aprendendo uma nova língua com o Duolingo. Daí esses 20 minutos eu podia estar respondendo mensagens e mostrando para o meu chefe que eu sou bom demais. Esses 20 minutos eu podia, eu podia estar jogando Clash Royale, me divertindo, cuidando de mim.
Olha que interessante. A cultura pós-moderna, ela também faz com que a pessoa sempre esteja virada para aquilo que ela pode fazer, mas não para aquilo que ela deve fazer. Não vou dormir. Puxa, mas eu podia agora aproveitar para fazer um curso de, sei lá, costura de ponta cabeça. Eu podia aproveitar para fazer um curso disso, um curso daquilo, né? Ah, se eu passar metade da noite investindo aqui no mercado chinês, eu vou enriquecer. Olha as tentações, olha os pensamentos, olha o pensamento da pós-modernidade. Você podia estar fazendo um montão de coisa. Então, não desperdice o seu tempo fazendo o que você deve, e sim, aproveite seu tempo fazendo um monte de coisa que você podia estar fazendo. E aí a gente deixa de fazer o que a gente deve fazer. E isso acaba com a gente. Isso quebra as pessoas, né? Na hora de dormir, o que você deveria estar fazendo? Dormindo. Por que dormindo? Porque você é alma e corpo. E você precisa de descanso. E quanto tempo de sono a gente precisa? Cada pessoa de uma quantidade. Cada pessoa é diferente, tem um horário bom de dormir diferente. Cada pessoa é uma quantidade. A minha esposa sempre briga. Fala para mim, não sei como você consegue dormir tanto. Eu preciso dormir bastante. Cada pessoa tem a sua diferenciação, mas eu preciso cuidar de mim para que eu possa concretizar o projeto de Deus, para que eu possa cuidar de mim e para que eu possa cuidar das missões, das pessoas, das relações que Deus me dá, tá? Por que a gente tem deveres? A gente tem deveres porque nós temos relações. A gente tem a nossa relação com Deus, então nós temos nossos deveres para com Deus. Nós temos nossa relação conosco mesmos, portanto nós temos nossos deveres para conosco mesmos. Nós temos nossas relações com os outros, e cada relação de um tipo, a relação mais íntima de marido e mulher, as relações de trabalho, as relações sociais, cada relação nos traz deveres. Uma cultura que fica querendo dizer para as pessoas, você não tem nenhum dever, é uma cultura que vai deteriorando a capacidade do ser humano de se relacionar. E o que isso provoca? Relações cada vez mais estúpidas. Vocês já perceberam isso? Alguém aqui tem filho adolescente? Vocês já viram como são algumas relações de adolescentes? Aqui é um pouquinho mais difícil, porque graças a Deus nós estamos com um público cristão, bem formado, né? Mas a gente pega os amigos dos nossos filhos. Tem algumas relações estúpidas, algumas relações espúrias, onde não existe mais amor, lealdade, onde não existe mais se sacrificar pelo outro, né? Agora tem um negócio que, para terminar o namoro, é só você bloquear a pessoa, você nem notifica ela que você terminou o namoro. É o que os adolescentes chamam de ghosting. Você desaparece da vida da pessoa. Ah, eu cansei, eu nem tenho nada para falar para ela, eu bloqueio, sumo, não dou mais o ar da graça, e o outro que lute. Relações humanas deterioradas. Relações humanas cadavéricas. Isso é a morte de uma relação. Isso gera tristeza nas pessoas, incapacidade de relação e incapacidade de sermos felizes. Por isso que Deus ele tem um projeto para que a gente se relacione muito com Ele, conosco mesmos, com os outros, porque a qualidade das nossas relações é o que mais faz um ser humano feliz. E as relações, elas implicam um dever. E antigamente, na cristandade, você pensava, qual que é o meu dever? Agora é hora de dormir? Então agora é hora de dormir. Eu vou tirar o celular, eu não vou fazer um curso de alemão por correspondência, eu não vou ficar... E veja, tem coisas boas, mas na hora de dormir não é hora de ficar correndo na rua. Né? Na hora de dormir não é hora de ficar vendo filme, vendo rede social, fazendo outra coisa. Por quê? Eu preciso cuidar de mim mesmo. Deus fica muito triste quando nós não cuidamos de nós mesmos. E mais, o diabo quer fazer com que nós soframos muito e não cuidemos de nós mesmos, porque isso afeta Deus. É muito simples de explicar isso. Quem tem filhos, vocês gostam de ver o filho de vocês mal? Doente, sem caminho, mal alimentado, brigando, sofrendo, ansioso.
às vezes fere mais o pai do que a pessoa. Com Deus é a mesma coisa. É só olhar o texto da missa de hoje, né? Ele nos deu a capacidade de ser filhos. Então ele sofre com o nosso mal. E quando a gente deixa de pensar nos nossos deveres, nós fazemos mal para nós mesmos. Quais são os meus deveres para com Deus, os meus deveres para comigo e os meus deveres para com os outros? Eu preciso pensar. Eu preciso silenciar, eu preciso refletir. E aí entra de novo a oração. A oração, ela precisa ser um tempo diário de silenciamento, para que eu entre em contato comigo mesmo, pense no projeto de Deus para mim, pense nos meus deveres, respire e ganhe força. E não só força própria, mas a força que vem de Deus, para que eu consiga dar conta dos meus deveres para a minha própria felicidade. Muito doido até aqui? Alguma dúvida? E quando eu consigo começar a fazer oração e entender o projeto de Deus para mim, não entender plenamente, porque os pensamentos de Deus são tão grandes que a gente nunca vai conseguir entender plenamente. Quem nos mostrou isso, né, foi a modernidade. A modernidade queria entender tudo. Eu vou entender tudo e vou resolver os problemas do mundo. Um dia um doido acorda assim e surge o nazismo. Né? Eu vou entender os problemas do mundo, eu vou resolver os problemas do mundo. Um dia um doido acorda assim e surge o comunismo. Eu posso falar mal do nazismo e do comunismo porque foram muito condenados pelos papas, tá? Nós não estamos falando aqui de posição política, nós estamos falando de frutos da modernidade que fizeram muito mal objetivamente para as pessoas. E a modernidade já nos ensinou que a nossa cabeça não chega em tudo, mas conhecer aquilo que do projeto de Deus para nós possamos conhecer, disso depende a minha felicidade, né? Vocês são da pastoral familiar, essa aqui é uma comunicação para a pastoral familiar, né? É maravilhoso poder orientar famílias e crianças e adolescentes, e orientar principalmente pais, para que os pais vão descobrindo, junto com seus filhos, o projeto de Deus para o filho. Tem muito pai que quer que o filho siga o projeto dele, pai para o filho. Isso é a forma mais rápida de destruir um adolescente. É muito impressionante, sempre dá destruição. Às vezes a gente pega projetos de fora para os nossos filhos e como nós não temos tempo para os filhos, a gente fica sem tempo para, junto com ele, descobrir aquilo que ele nasceu para ser e ajudá-lo a ser aquilo que ele nasceu para ser. E aí eu pergunto, tem algum risco nisso de apoiar uma pessoa em ser aquilo que ela nasceu para ser? Nenhum, porque o projeto de Deus não tem falhas. Quero apoiar meu filho a ser o que ele quiser. Tá bom, então agora meu filho se identifica como um cavalo. Eu vou ajudá-lo a se comportar como cavalo? Vocês dão risada, né? Vocês viram que semana retrasada nos Estados Unidos, um menino que se identifica como cavalo entrou num supermercado, começou a dar coisa em todo mundo e foi preso. Né? É triste. Né? O projeto de Deus não tem erro. O projeto de Deus é maravilhoso. Ajudar nós mesmos, as pessoas que estão às nossas voltas, os nossos filhos, a serem quem Deus pensou para elas, nunca tem erro. Agora, ajudar a ser qualquer coisa que venha do desejo, qualquer coisa que venha do impulso, aí pode ser complicado. Né? A gente pode ter uma criança que sofreu traumas. Um menino que não se identifica mais como menino. Isso é trauma, mas eu não vou apoiá-lo a não ser menino, porque ele nasceu para ser pessoa sendo menino. Uma menina nasceu para ser pessoa sendo menina. E sempre que eu vou forçando ou apoiando a pessoa a ser aquilo que ela não é, aquilo vai desfazendo a pessoa, aquilo vai consumindo a pessoa, aquilo vai destruindo a pessoa por dentro. Minha irmã trabalha no Hospital das Clínicas, ela já trabalhou num setor do Hospital das Clínicas, que fazia reconstrução de músculos e peles depois de acidentes. Esse setor ele também era muito invocado para ajudar a fazer cirurgias de transição sexual, né? Porque você recompõe certas partes do corpo que a pessoa não tem. E ela, a equipe dela, ela e as orientadoras, todas elas acompanhavam pacientes. E a minha irmã falava assim,
É muito difícil uma pessoa que fez cirurgia de transição de sexo viver muito. A gente nunca viu uma passar dos 50 anos. Por quê? Porque a pessoa se destrói de uma tal forma e se força a viver de uma forma como ela não é, que ela vai acabando, ela vai minguando, ficando triste e ela vai morrendo. Né? E isso é ciência. Isso é o que minha irmã fazia no Hospital das Clínicas. Então, quando a gente luta por ser o que a gente não é, a gente se destrói. E quando a gente luta por ser aquilo que a gente é, a gente se constrói, se torna pleno e se torna feliz. Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Então, pessoal, aí a gente já tem claramente o que é ser santo. Santidade é você viver o projeto de Deus para você. É que naturalmente, como Deus é perfeito, está no seu projeto ser uma boa pessoa, se relacionar muito bem com Ele, se relacionar muito bem com os outros, para você ser muito feliz. Claro, a gente tem uma dificuldade do pecado, certo? Deixa eu ver o tempo, né? Vocês estão cansados já? Querem terminar? Não? Eu estava falando da santidade, né? Eu me perdi um pouquinho. Então, ser santo é isso, é você buscar a realização do seu próprio projeto. Para isso você tem que conhecer. Para conhecer você precisa fazer oração. Consequência, sem oração ninguém se torna santo. Por que, como dizia São José Maria Escrivá, né, as crises atuais são crises de santos? Porque a gente vive num mundo que impede a gente de fazer oração. Impede a gente de fazer o silêncio. Por isso que é tão importante, além da oração diária, os retiros de silêncio. Os retiros em que a gente fica absolutamente tranquilo. Sabe o que a igreja aprendeu? Para que serve o retiro? Para você estar tranquilo, para você comer bem e você dormir bem. Por quê? Sem os estresses da vida cotidiana, você vai conseguindo acessar a sua realidade mais íntima. Quem realmente você é? Seus verdadeiros desejos e impulsos, suas emoções, sua inteligência, sua vontade. E naquele bem-estar você consegue de novo vislumbrar. Puxa, sou marido, preciso cuidar da minha família, tenho tal vocação profissional, preciso cuidar dela. E mais do que tudo, eu sou chamado à santidade. Chamado à santidade, eu sou chamado a viver o projeto de Deus para mim. E isso envolve o meu aperfeiçoamento. Envolve com que eu seja melhor, para que eu seja feliz. Tá? Vocês já pararam para pensar o que é pecado? Como vocês definiriam pecado? Quer falar enquanto tomo água? Como alguém definiria pecado? É difícil? Hã? Pecado é afastamento de Deus, muito bom. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus, também é bom. Vamos mais profundamente. Dá para definir sem pecado. Dá para definir o pecado. A gente não precisa nem falar a palavra Deus para definir pecado. O pecado, ele é tudo aquilo que faz mal para a gente. Ponto. O pecado, ele só é pecado porque faz mal para a gente. Muitas vezes a cultura fica falando para a gente, Deus, ele é um carrasco, ele não te deixa fazer isso, ele não te deixa fazer aquilo, ele não te deixa fazer aquilo outro. E as pessoas se esquecem que os mandamentos de Deus são alertas. Isso é pecado porque faz mal para você. Já fizeram um exercício de passar os mandamentos de trás para frente? Alguém é mais feliz por ser invejoso e ficar cobiçando as coisas que o outro tem? Ou a esposa e o marido da outra? Ninguém é mais feliz por isso. Alguém é mais feliz por ser ladrão, ficar roubando, ficar mentindo e ficar com pensamentos ruins dentro de si? Ninguém é mais feliz por isso. Alguém é mais feliz por viver a sexualidade de forma desregrada, ser incapaz de ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, e usar o próprio corpo como se fosse um objeto? Ninguém é mais feliz por isso. Alguém é mais feliz por matar, por brigar, por destruir, por acabar com o outro, por fazer mal ao outro? Alguém é mais feliz por maltratar o pai e a mãe? Bater em pai e mãe, quebrar, xingar, maltratar, tornar a vida um inferno?
Alguém é mais feliz por não reservar tempo para Deus? Alguém é mais feliz por ficar falando mal de Deus? Alguém é mais feliz por não amar a Deus? A gente passou os 10 mandamentos de trás para frente. Como ninguém é mais feliz fazendo isso, é por isso que existem os 10 mandamentos. É Deus falando para a gente, não façam isso, porque você não vai ser feliz. Isso não vai fazer parte do seu projeto. Né? E aí a gente entende que os mandamentos e as indicações da igreja, elas não são regras para atazanar a vida das pessoas. Elas são alertas. Não faça isso, porque você não vai ser feliz. Como tantos alertas que a gente faz para os nossos filhos e para os nossos netos. Né? Quando eu era muito pequenininho, eu tinha vício em enfiar coisa na tomada. Já era uma coisa de físico nuclear, assim. Né? E minha mãe falava, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ela botava aquelas coisinhas na tomada, né? Até que na casa da minha avó eu quase provoquei um incêndio porque eu enfiei fio de cobre na tomada para ver o que acontecia. Né? Tomei um choque, queimei a mão. Olha que interessante, né? Minha mãe estava certa em falar, não faz isso? Estava. Né? Da mesma forma como Deus está certo em falar, não faça tal coisa. Ou como a igreja, a esposa de Cristo, que recebeu o depósito da fé do Senhor, falar, não faça tal coisa. Aí eu não vou resistir, eu vou tocar no assunto. Vocês viram o quebra-pau que deu na internet por causa do dia de hoje? Se hoje tinha missa ou se não tinha missa? Né? Foi um quebra-pau na internet, né? E aí, muito interessante, né? Eu, pelo menos, comuniquei nos grupos, olha, hoje é dia de missa. Todos os santos é preceito, hoje é dia de missa, né? Recebi uma mensagem assim, como um diretor de escola pode obrigar alguém a ir à missa? Como a igreja pode obrigar alguém a ir à missa? Como a missa pode ser obrigatória? Aí eu pergunto assim, Ricardo, na sua casa já apareceu algum padre com um 38 na sua cabeça falando assim, vai à missa ou eu te mato? Então como é que a igreja obriga? Né? Não é a igreja que obriga, é a nossa consciência que verifica que aquilo está certo. Mas os nossos pecados fazem com que a gente diga não. Então, o nosso caminho é ir cuidando de nós, cuidando de ser como o projeto de Deus, fazendo bem para nós mesmos e para os outros, fazendo bem através das nossas relações conosco mesmos, para os outros e para Deus. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade e nele a gente passa pela alegria. Então já vou acabar, tá? Tá muito pesado? Conseguimos continuar mais um pouquinho? Vocês já pararam para pensar o que é alegria? Alegria. O que é alegria? Alegria é quando o Palmeiras ganha de 4-0, né, Rafa? É que eu sou São Paulino, eu tava torcendo contra, mas não tem jeito, os caras jogam bola. Mas a alegria é a posse, a alegria é o estado da alma que tem a posse de um bem desejado. Quando você tem algo que você deseja e você tem a posse daquilo, você está alegre. Consequência, para nós sermos alegres, nós precisamos desejar aquilo que nós realmente podemos e devemos possuir. Essa palavra dever é muito importante. É preciso desejar aquilo que nós podemos e devemos possuir. Porque se você pensa assim, só vou estar alegre quando eu ganhar meu primeiro $1 milhão. Só vou estar alegre quando eu comprar minha Lamborghini. Só vou estar alegre quando eu fizer tantas plásticas que eu pareça com tal atriz ou tal ator. Só vou ser feliz quando eu tiver viajar que nem o pessoal posta fotos no Instagram. Você vai conseguir ficar alegre? Pode ser até que você consiga isso. E aí logo depois você vai estar triste. Porque você vai estar desejando coisas que não são bens reais. O projeto de Deus para nós, ele nos convida a desejar os bens reais. Esses são os bens que nós podemos e devemos desejar. Porque esses bens, eles são acessíveis a todos. Nem todo mundo pode ser qualquer coisa. Mas Deus
é acessível a todos. Eu posso não ter tal carro, eu posso não ter tal roupa, eu posso não ter tal celular, mas eu posso ter Deus. E o drama do pecado é que o pecado faz a gente nunca querer Deus e sempre querer outra coisa. Se tornaram realmente felizes as pessoas que souberam conhecer o projeto de Deus para elas e aprenderam a desejar Deus. Como Deus é o que há de mais acessível para todas as pessoas, elas conseguiram ter essa posse de Deus e, portanto, se tornaram alegres. Né? Qual que é a palavra em latim para alegre e feliz? Beato ou santo. Né? Então, essa é a trajetória dos santos. Conhecer o projeto de Deus para si mesmo e aprender a desejar aquilo que realmente eu posso e devo desejar. E que é mais acessível. Na nossa cultura, a gente fica sempre sendo estimulado a querer coisas que às vezes nós não podemos ter, que às vezes nós nem deveríamos desejar. E a gente está sempre triste. Ou sempre com alegrias muito temporárias, porque eu tomei posse de um bem que não é um bem real, um bem aparente, um bem falso, ou um bem insuficiente, e daí já não tenho mais alegria. Porque eu não aprendi a partir do conhecimento do projeto de Deus para mim, desejar Deus. E é parte do projeto do inimigo de Deus que as pessoas não desejem Deus, desejem coisas que elas não podem ter, porque assim elas ficam tristes, ansiosas, acabam com as relações, saem do projeto de Deus e nunca vão ser santas. Todo mundo está entendendo a linha de raciocínio? Desejar é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer direito. Da mesma forma que sentir é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer direito. Tá? A minha esposa separou aqui comigo a citação. Não precisa abrir, tá? Quero ver eu conseguir ler essa letra aqui agora, essa hora. Eu falei para ela, eu vou usar a Bíblia do celular que eu consigo dar zoom. Mas, se a gente pegar a Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e começar lá no versículo 5, o apóstolo dá uma ordem. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como um homem. Só continuando aqui a citação. Abaixou-se, ou rebaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tá? Olha a ordem com que o apóstolo começa. Tende os mesmos sentimentos de Cristo. Nós precisamos nos exercitar na experiência da proximidade com Cristo, para que a gente consiga aprender a sentir coisas boas com Cristo. Quem aqui já é mãe ou foi mãe de uma criança muito difícil de comer? Você? Ah, nem sabia, hein? Ah! Revelações! Não vamos citar nomes, Roseli, não vamos citar nomes, né? Fica o benefício da dúvida, né? Como é que você vai introduzindo um alimento para a criança que tem dificuldade de gostar daquele alimento? A gente vai experimentando, né? Vai tentando outras opções, porque alguma coisa tem que comer. Alguma coisa tem que comer, né? Então, às vezes, tem crianças que precisam comer determinados alimentos ou que não gostam de certos alimentos. E como é que a gente vai fazendo a introdução? Vamos colocando um pouquinho com outra coisa que a criança gosta, ela vai comendo, ela vai se acostumando com o gosto.
Vamos introduzindo um pouquinho mais, outra coisa que ela gosta, ela vai comendo e vai gostando do gosto. Dessa forma, a gente vai educando o gosto, a gente vai educando o paladar a gostar de algo que é bom que a gente goste. E é... Pois não. A infância toda com peixe e eu falava que era frango. Se você falasse que era peixe, ele não comia. Se você falasse que era frango, ele comia, mas era peixe empanado. E hoje ele come peixe. E ele come peixe? Ele tá grande. Ele aprendeu a... Tem 21, mas quando é criança, falava peixe, frango. E ele aprendeu a gostar de peixe? Sim. Olha que interessante. Mas se eu falasse que era peixe, ele não comia. Uma repulsa que estava no pensamento e que a mãe, com a graça de Deus, ensinou a gostar. Para a nossa relação com Deus, o mesmo mecanismo serve. A gente precisa ir se aproximando de Deus para a gente aprender a gostar do gosto de Deus. Né? Veja, não adianta. Quem não gosta de uma coisa, você não vai entuchar uma quantidade enorme daquela coisa. Né? As pessoas na nossa cultura esqueceram dos tempos. E Deus é quem mais respeita o tempo. Quem está brigado com o tempo é o homem pós-moderno, não é Deus. Deus conta com o tempo, né? Puxa, depois dessa conversa com o Sérgio, eu vi que eu preciso fazer oração. Então, a segunda-feira eu vou sair do meu trabalho, passar na paróquia e vou fazer 1 hora de oração. Mas não vai mesmo. E nem Deus espera isso de você. Deus espera aqueles 5 minutos na frente do sacrário. E na semana que vem, 5 minutos durante toda a semana, em silêncio. E na semana que vem se tornam 10. E na outra semana se tornam 15. E que depois viram 15 com algumas orações. E aí Deus, contando com o tempo e agindo em você no tempo, e contando com a sua ação, com a sua transformação, aos poucos, Ele vai educando o seu gosto, para que você aprenda a gostar do gosto de estar com Ele, esteja cada vez menos vertido ao projeto do mundo para você e cada vez mais vertido ao projeto dele para você. E é assim que vai se fazendo um santo, né? Aprendendo a gostar do gosto de Deus e se esforçando para estar com Deus. Os santos foram essas pessoas que se propuseram a aprender a gostar do gosto de Deus e conheceram o projeto de Deus para eles e falaram, eu topo. Esse é o meu projeto de vida. É isso que eu vou perseguir. E aí tudo fica fácil, certo? Não. Aí vem as dificuldades. E é por isso que é maravilhoso a gente conhecer a vida dos santos. Então reparem, acho que já está claro que a gente não conhece a vida dos santos para imitá-los tintim por tintim, mas porque na vida deles houveram dificuldades e elementos que eles aprenderam a resolver e que podem servir para nos ensinar. Podem nos dar ideias, inspirações e conhecimentos. É muito interessante. Às vezes a gente fica procurando a vida inteira um santo. Um santo que eu me identifique com a vida. Nossa, tem algum santo físico-nuclear? Não, não tem nenhum físico-nuclear santo. Tá? Não, então tem algum santo que seja, não sei, o cara de tecnologia. Não, Calacutes não era bem de tecnologia. Eu não vou achar um santo cuja vida seja exatamente como a minha. Nunca. Por quê? Porque eu sou único. E se eu tentar ficar imitando aquela pessoa que eu quero que seja parecida comigo ou que eu quero que eu seja parecido com ela, eu vou me despersonalizando. A vida dos santos, ela serve para a gente ter ideia sobre como enfrentar as dificuldades. Para que a gente possa imitar a única pessoa que eu posso imitar sem me despersonalizar. Quem é a única pessoa que eu posso imitar sem me despersonalizar? Jesus Cristo, porque sendo Deus, só Ele tem tudo que eu tenho. É em Deus que está todas as coisas boas que existem. E quando Deus cria uma pessoa, Ele pega algumas coisas boas dele, e coloca na pessoa. Aí Ele pega algumas outras coisas, coloca na outra pessoa, e aí sim vai sendo a linha de montagem, né? Se reunir aqui, todos nós, tudo que nós temos de bom está em Cristo. Por isso que a Gi pode imitar Cristo, ela será mais ela mesma. Ela nunca será mais ela mesma imitando o Sérgio, nem a própria mãe, nem Santa Teresa, nem nenhum santo.
As vidas dos santos não são para nossa imitação, são para nossa inspiração. E é muito natural que o ser humano precise se inspirar, saber como fazer, conhecer a experiência do outro. Quem aqui já fez ou trabalhou em algum ECC, Encontro de Casais com Cristo? Já trabalharam? Já fizeram? Uma coisa muito interessante que todos os casais que fazem falam: foi muito bom ouvir de outros casais os mesmos problemas que eu tenho. Faz a gente se sentir normal, faz a gente se sentir ser humano, faz a gente se sentir inspirado. E por que isso hoje faz tanta falta? Porque a cultura pós-moderna nos coloca imagens inatingíveis. E a gente fica sempre pensando, estou aquém da imagem, quando na verdade eu tenho uma vida normal, com meu marido, minha esposa, com brigas, com dificuldades, com desafios. Como jovem tenho minhas dificuldades, como profissional tenho as minhas dificuldades. Hoje a gente não fala mais, é muito interessante, a cultura pós-moderna, ela coloca mentiras sobre como a vida deve ser. Ela não fala mais da vida das pessoas. Esses filmes de Hollywood, vocês já viram? É tudo helicóptero explodindo, o cara que pula, pisou na hélice, depois matou uns 300 lá embaixo e nem sujou o cabelo, né? Aquela mulher que tem a vida perfeita, já acorda maquiada e consegue fazer um café da manhã com bacon, ovos e tudo às 5 da manhã, sem nenhum filho dar trabalho nenhum. Né? É perigoso o consumo dessas produções culturais, enquanto existem produções culturais de mais alto nível que nos falam da vida das pessoas, dos dramas que elas vivem. Né? Uma coisa é o herói de Hollywood. Né? Ele pulou de 30 mil metros de altura e nem abriu paraquedas. Né? Outra coisa, um filme que me marcou muito, eu não lembro o nome do filme agora, o filme de um pianista, né? Um menino que cresceu num navio, nunca saiu do navio e se tornou pianista do navio. E é um filme que vai falando o drama da vida dele e vai nos tocando. Que a gente vai falando, puxa, eu também tenho meus fechamentos, meus medos. Ele não conseguiu sair do navio, o navio foi explodido, ele estava dentro. Né? Então, eu também tenho meus fechamentos, meus medos, mas olha, eu posso ser diferente dele. Eu posso sair do navio, né? Experimentar outras coisas, experimentar o gosto de Deus e ir para perto de Deus. Então temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso e olhar para as pessoas, conhecer as pessoas, manter relações com as pessoas. As relações são aquilo que mais é necessário para a nossa felicidade. E conhecendo as pessoas, tendo relações com as pessoas, a gente vai também se identificando, aprendendo a enfrentar a vida, aprendendo a enfrentar a dificuldade, nós caminhamos para o nosso projeto de vida. Isso é ser santo. E por isso o título da conversa de hoje, né? Santos, conhecer, ou seja, se inspirar para ser, lutar pelo seu projeto de vida. Né? E muito interessante, vocês lembram que a gente falou? O que é mais acessível a todo mundo é Deus. Portanto, a santidade, né, por consequência, a santidade. Tomem cuidado. Santidade, em alguns contextos, significa a perfeição das perfeições. Mas a santidade a qual nós somos chamados não é a perfeição. É cumprir plenamente o projeto de Deus para você. Né? Então nós vamos progredindo no nosso caminho de santidade. Nos tornamos mais felizes, nos relacionamos melhor e isso é acessível a todo mundo. Nem todo mundo vai poder ser jogador da NBA. Nem todo mundo tem vocação para ganhar o primeiro milhão antes dos 30 anos. Isso pouco importa. Mas todo mundo tem condições de ser santo. Porque Deus é o que há de mais acessível para todos. A santidade ela é acessível para todos. Né? Então existem coisas que a gente deseja ser e que não são acessíveis. Mas a santidade ela é acessível a todos. Porque ninguém fica sem um projeto de Deus para si mesmo. Tá? Há dificuldades? Há. Por isso que nós nos inspiramos na vida dos santos. Você quer falar um pouquinho? Não? Eu estava vindo para cá, eu estava conversando com a minha esposa, ela falando sobre um santo, por exemplo, São José Maria Escrivá, que inspirava as pessoas a como serem santos no dia a dia cotidiano, nessa vida contemporânea que a gente leva.
Mas não só ele é uma inspiração, né? Ler as vidas dos santos é algo que pode nos inspirar muito. Quem aqui já foi no YouTube para procurar como fazer alguma coisa? Já foi, Rafa? Formatar um computador, né? Como é que eu formato um computador? Né? Como é que eu faço tal bolo? Né? Como é que eu faço tal coisa? Mas é interessante, né? Quando a gente se depara... Como? Eu troquei o registro. Trocou o registro? Caramba! Nossa! Isso é difícil, isso é difícil. Você procurou na internet como trocar trocar um registro. Interessante. A gente procura muito o YouTube, mas a gente pouco procura consultar a vida dos santos para a gente entender formas que a gente tem de superar as dificuldades do dia a dia. Por isso que a igreja sempre se preocupou muito em publicar as vidas dos santos, que as vidas sejam tão acessíveis, né? A própria Santa Teresa, ela fala, durante a minha adolescência eu li muito a vida dos santos, porque quando a gente lê a vida dos santos, a gente vai aprendendo a viver, a superar os desafios dos nossos pecados para a realização do projeto de Deus. Por isso que é tão bom ler a vida dos santos. E a vida dos santos é uma coisa tão gostosa de ler, que ela vale como uma leitura para quem está afastado de Deus. Pega a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, em linguagem filosófica e teológica do século XIII, e dá para uma pessoa que está afastada de Deus. Aquilo ali vai virar... Hoje está na moda colocar flor em cima de livro, já viram? Então aquilo ali vai virar suporte de flor, né? Mas a vida de um santo é algo que vai nos inspirando, porque a nossa história vai se conectando e desconectando com a história da pessoa. E a gente vai aprendendo sobre como um ser humano desenrola a própria vida. Por isso que vale tanto a gente procurar se aproximar de alguns santos para conhecer como viver e aí viver o nosso projeto. Tá? Eu finalizo com uma última pergunta. Qual o significado, então, da palavra devoção? Pode chutar. Devoção nada mais é do que aquele, aquela ou aquilo que te aproxima de Deus. Uma devoção ela é verdadeira quando é uma relação que te aproxima de Deus. Por isso que a gente vai ter algumas devoções. O que é uma verdadeira devoção? É uma relação da nossa história com a história de uma outra pessoa. É a nossa relação com uma outra pessoa que nos aproxima de Deus. Existe sempre alguma história que nos aproxima de Deus. Ali vai se desenvolver a devoção por um santo. Uma outra história, um episódio da vida de Cristo, que vai me ajudar a me aproximar de Deus, nasceu uma devoção. Eu, por exemplo, tenho muita devoção ao meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, quando eu rezo para ele, quando eu peço ajuda para ele, quando eu oro a ele sempre me aproxima de Deus. Essa é uma devoção. Então, as devoções não podem ser superstição, né? Já viram aquelas pessoas que colocam na carteira ou na bolsa Santos Pedidos, São Judas, Nossa Senhora Aparecida, né? Santo Antônio, São Sebastião, uma folha de arruda, espada de São Jorge, né? Bota na carteira e fica andando com aquela carteira daquele tamanho. Então, devoção não é superstição. A devoção ela é verdadeira quando ela te aproxima de Deus. Puxa, eu tenho devoção a Santo Expedito. Conhece a vida de Santo Expedito? Conhece, porque aí ele... Conheça, porque aí ele vai te ajudar. A história dele vai te ajudar a se aproximar de Deus. Eu tenho devoção a São Judas. Por quê? Porque todo mundo fala que São Judas faz milagres. Conheça a vida de São Judas. É interessantíssimo. Né? Um apóstolo que foi lá para a Índia evangelizar, morreu com a cabeça cortada pela lança, teve primo de Jesus, teve uma vida maravilhosa. Então, quando a gente vai conhecendo a vida dos santos e elas vão nos aproximando de Deus, vão nascendo as verdadeiras devoções, que nunca podem ser superstições. Superstições não fazem sentido. Na verdade, o cristão, ele tinha que entender o seguinte: quanto menos superstição eu tiver, mais as coisas vão dar certo. Porque eu vou estar menos apegado às coisas do mundo e pseudo-feitiçarias, e eu vou estar mais próximo de Deus. Então fica essa mensagem carinhosa, né?
acho que a gente passou por todos os elementos do processo de conhecer a vida dos santos. Não para imitar com plenitude, mas para se inspirar. E, conhecendo-os, ser santos. Né? E quem que a gente tem que imitar? A única pessoa que a gente consegue imitar plenamente sem se despersonalizar? Jesus Cristo. E todos os santos do céu estão ansiosos para que cada um de nós imitemos sempre e cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles querem que a gente seja feliz aqui na terra, como eles foram, e que nós sejamos também felizes no céu, como hoje eles são. E felicidade em latim é beato. Por isso, a santidade nada mais é do que felicidade. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Nenhum? Eu tinha um professor na matemática que falava assim, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu posso perguntar. Né? Não. Brincadeira. Foi uma grande felicidade estar com vocês aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.